Bem, pessoal, seja bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou o professor Fontinelli. Vamos trabalhar agora o conteúdo de geometria analítica por meio de resolução de exercício. São 20 questões que vamos resolver, distribuídas aí em torno de 4 videoaulas. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Faça o plano cartesiano e indique os pontos A, B, C e D. Primeiramente, o plano cartesiano, eixo X em vermelho aí você vai ter na horizontal, eixo Y em verde você vai ter na vertical. O nosso ponto A, ele vai ser 1 para o eixo X e 5 para o eixo Y. Para traçar o ponto, basta eu traçar uma reta paralela ao eixo Y, passando pelo ponto que eu discriminei, que é 1, em X. Outra reta paralela ao eixo X, passando por 5. O ponto que as retas se cruzam é o que eu vou chamar de ponto A. O ponto B, que é menos 3 para x e menos 2 para y, vai ser menos 3 para x, está aqui, e menos 2 para y. Faço o mesmo procedimento, retas paralelas, e onde elas se cruzam é o ponto D. Agora, no C e no D, tem um detalhezinho aqui, olha, aparece o zero. No primeiro caso aqui, o zero aparece no y, e no segundo caso aqui, o zero aparece no x. Quando aparece um zero, o que eu faço, Fontinelli? Muito simples. Você olha lá, o meu x vale 2, então ele já é o valor do meu ponto. Ele é meu ponto C. Porque quando y é zero, o ponto está sobre o eixo x. Da mesma forma, aqui no D, você vai ter, quando o x é zero, é porque o ponto está sobre o eixo y. E esse eixo y, o valor de y vale menos 3. Então ele está lá em menos 3. Esse é o valor dos meus pontos A, B, C e D. Com esse cuidado de quando aparecer um cara que é zero, você tem que observar que ele está sobre x ou sobre y. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão, que essa está muito fácil. Besteira, né, cara? Vamos lá. Segunda questão. Considere os pontos A, que é menos 3 e 6. B, que é xb, yb, não sei o valor, e C, xc, yc. Determine yb e yc para que A, B e C pertençam à mesma reta paralela ao eixo x. Então ele quer que eu determine esses caras aqui, ó, yb e yc, para que o A, B e C pertençam à mesma reta, o quê? Paralela ao eixo x. Para isso a gente vai fazer primeiro o plano cartesiano. Lembrando que aqui na horizontal é meu eixo x e na vertical é o meu eixo y. O que eu vou fazer aqui então, pessoal? Primeira coisa, marca o A. Quem é o valor do meu A? O A vai ser o menos 3 e o 6. Então aqui, ó, menos 3 e 6. Como é que eu acho esse ponto? Que é, no caso, 3, negativo. E outra reta paralela passando pelo 6, que é o valor do y. O ponto em que eles se cruzam é o valor do meu A, certo? E aí eu vou verificar o seguinte, eles pertencem à mesma reta paralela, tá certo? Ao eixo x. Então, se o meu A está nessa posição que eu encontrei, os outros pontos vão ter que estar na mesma reta paralela ao eixo x. Então, ele vai ter que estar mais ou menos aqui assim, beleza? Eu não sei qual é o valor de x desses caras, mas ele também não pediu. O que ele está pedindo? Apenas o YB e quem mais? O YC. Então, se esses caras estão em algum ponto aqui qualquer da minha reta, qual o valor que esses caras vão marcar no meu eixo Y? Olha aqui. Qual o valor, qualquer ponto que eu tiver aqui, vai marcar no meu eixo Y? Não é 6? Então, a gente chega à conclusão que o Y de B é quanto? 6. E o y de c vai valer quanto? 6 também. Então, pessoal, essa questão é fácil ou muito fácil? É besteira, né, cara? Muito fácil. Vamos para a próxima. Vamos lá então, pessoal. Terceira questão. Fala assim, ó. Determine P para que o ponto Q, formado por P e 4, pertença à bissetriz do primeiro quadrante. Então, vamos lembrar aqui, primeiro pegar o plano cartesiano, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante.
certo? E aí a gente tem que ele quer que esse ponto Q pertença ao primeiro quadrante. E ele tem que estar na bissetriz, tá certo? O que é uma bissetriz? É a reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então a gente teria aqui, para o primeiro quadrante, teria essa reta, que já divide também o terceiro quadrante. E aí eu tenho que lembrar de uma regrazinha que diz o seguinte: a bissetriz para o primeiro e terceiro quadrante, o que acontece com os valores de x e y? Eles são o que, pessoal? São exatamente iguais, não é isso? Se você pega já a bissetriz para o segundo e o quarto quadrante, eles são iguais? Não, eles são opostos, os seus sinais, tá certo? Ele vai ser valores iguais em módulo, mas com sinais contrários. Então, o que a gente pode falar aqui, pessoal? Eu vou pegar o valor de Q que ele me deu, né, pegar o valor de 4, que é o valor de Y dele, e vou marcar aqui, olha, 4 está bem aqui. Então, para que eu pegue esse valor, trace a minha reta, ela vai dar exatamente onde? Para gerar um ponto em cima da minha bissetriz, ela vai dar justamente um x igual a 4. Então, para esse caso, A, o que eu vou ter no meu ponto P? 4 para P e 4. Por quê? Porque ele faz parte de qual quadrante? Primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o que eu tenho entre x e y? Igualdade entre os valores das coordenadas. Beleza? Fácil ou muito fácil isso aí, galera? Besteira, né, cara? Vamos lá, então. Próximo. No item B, a gente tem que ele pertença ao eixo y. Então, para ele pertencer ao eixo y, o que vai acontecer? Eu sei que o y dele vale quanto? 4. Então, tá aqui. 4. Qual é a única possibilidade que tem para o valor do meu P, que é o meu x, para ele pertencer ao eixo y? É se x for quanto? O que, pessoal? 0, não é isso, pessoal? Se o meu x for 0, porque aí quando ele for 0, ele vai marcar exatamente nesse ponto aqui, em 4. Então, nesse caso, eu teria que o meu ponto Q, ele tem que ser o x0 e o valor de y quanto? 4, que é o valor fixo que ele deu. Quando é que isso acontece? Quando eu quero que o meu ponto pertença ao eixo y. Então, x tem que ser quanto? 0. E da mesma forma, se fosse ao contrário. Se ele fosse pertencer ao eixo x, o y teria que ser quanto? 0. Beleza? Vamos para a próxima. A quarta questão fala assim, ó, determine o ponto médio do segmento A1 menos 2, B5, 6. Vamos colocar aqui, representá-lo, só para que a gente possa visualizar o que está acontecendo. Vamos marcar aqui, olha, o A vai valer 1 e o B vai valer menos 2. Então, a gente já sabe traçar esse ponto. Aqui é o meu A. O meu B vale 5 em x e 6 em y. Então, está aqui o meu B. Quando eu traço a minha reta aqui, olha, para verificar o que vai acontecer com... Como é que ela vai ficar? A minha reta que eu estou tendo aqui é essa aqui, ó. Tá certo? E aonde é a minha metade entre 1 e 5? Não é no 3? E qual é a metade entre menos 2 e 6? Não é no 2? Então, a minha reta, meu ponto médio vai ficar aqui. Como é que eu calculo isso pela fórmula? Fica x médio, vai ser quem? X do ponto A mais x do ponto B sobre 2, que é uma média aritmética. Então, eu vou fazer x médio, vai ser quem é o xa? O xa é 1. Aqui, ó. E quem é o xb? O xb é 5. 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5 vai dar o quê? 6 sobre 2, quanto é que é o meu ponto médio? 3. Então, tá lá. Foi o que a gente acabou de ver. Dá bem no meio, não é isso? Agora, o meu y médio, como é que eu faço para calcular? Y médio vai ser y de A mais y de B. Eu tenho que lembrar da formulazinha, né? Que é uma média aritmética. Então, vai ficar... Quem é meu YA? Menos 2. Quem é meu YB? É o meu 6. Sobre quanto? 2. Então, y médio vai dar menos 2 com mais 6,
dá 4. Dividido por 2 dá quanto? 2, que foi exatamente o valor que a gente achou aqui, olha. Então, quem é o meu ponto médio? Meu ponto médio, que a gente normalmente representa por m, quem vai ser? 3, que é do xm, e 2, que é do meu ym. Beleza, galerinha? Fácil ou muito fácil a questão, pessoal? Só treinar um pouquinho que você absorve esse conhecimento muito fácil, ok? Vamos para a próxima. Questão 5 fala, o ponto médio de um segmento AB é 0, 2. Quais são as coordenadas de A se B é 4 e 5? Então, observa só, ele está te dando ponto médio agora, certo? E está te falando que B é 4 e 5. Então, vamos pensar aqui, olha só, vamos fazer o plano cartesiano, vamos jogar ele no gráfico. Marcar, o valor de B é 4 e 5. 4 para x, 5 para y, vamos traçar a reta paralela, a outra reta paralela, eu tenho o valor de B. O meu ponto médio é 0 e 2. Olha só, ele não deu ponto A agora, ele quer saber ponto A. Então vamos lá. 0 e 2. Se é 0 em x, é porque ele está em cima de y. E o valor que ele vai estar lá em cima vai ser em quê? No valor exatamente 2. Aqui é meu ponto quê? M. Então eu sei que existe uma reta passando aqui em B e M. Certo? Só que eu quero saber o ponto A. O que a gente fez agorinha? A gente fez o quê? O cálculo da média, não foi isso? Aqui, olha, o ponto médio é a média dos dois. Então, se eu tenho aqui 4 unidades de 0 até 4 no eixo x, então eu vou ter mais 4 unidades, tá certo? De distância do ponto M até o ponto A. Então, eu sei que menos 4 é a ordenada que localiza o meu ponto A no eixo x. Agora, no eixo y, como é que vai ser? Olha, eu tenho 5, de 2 a 5, então são 3 unidades. Então vai ter que baixar quantas unidades aqui? 3 unidades, então vai ter que ser em menos 1. Então meu ponto aqui vai dar o quê? Bem aqui. Tá certo? Como é que eu faço isso algebricamente? Vamos fazer aqui. Olha lá. A gente já sabe que a forma do x médio, ponto médio, é xa mais xb sobre 2. Quanto é o meu x médio? Está aqui, ó, 0. Quanto é o meu xa? Não sei. Quanto é o meu xb? 4 sobre 2. 2 vezes 0, 0. xa mais 4. 4 passa para o negativo. Então fica menos 4 é igual a xa, ou seja, xa é igual a menos 4. Que foi o que a gente achou bem aqui, ó. Esse aqui é o meu xa. Tá certo? Foi o que eu achei aqui. Agora eu vou calcular pelo y médio. Y médio vai ser o y médio, vai ser o ya mais yb sobre 2. Quanto é o y médio? Ele falou aqui, ó, 2. Quanto é o ya? Não sei, quero saber. Quanto é o yb? 5. Sobre 2. 2 passa para cá multiplicando, não é isso? 4 vai ser igual a ya mais 5. 5 passa para cá subtraindo, fica 4 menos 5 igual a ya. Subtrai os dois, vai ficar quanto? Menos 1 é o valor do meu ya. Fechou? Então eu tenho que o y vale menos 1, encontrado aqui, e o xa vale menos 4, que nós encontramos também pela equação da média aritmética. Beleza, pessoal? Então, com essas 5 questões, nós fechamos a primeira parte do estudo analítico do ponto, que é o primeiro capítulo que nós temos para a geometria analítica. Espero que vocês tenham compreendido todo o raciocínio. Sucesso para você e até a próxima videoaula.